18 de dezembro de 2025, leitura de Provérbios, capítulo 18. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Nós fazemos a leitura de Provérbios todos os meses desde 2023. O livro de Provérbios é um livro escrito pelo rei Salomão, por Agur e por Lemuel. Agur escreveu o capítulo 30, Lemuel escreveu o capítulo 31 e o capítulo 1 ao 29 foram escritos pelo rei Salomão. E o propósito de Provérbios é trazer sabedoria para a vida. Provérbios tem 31 capítulos e você pode ler um capítulo por dia. Dessa forma, você consegue fazer a leitura todos os meses e crescer em sabedoria se você puser cada um dos provérbios em prática. Vamos ler aqui Provérbios 18, nesse dia 18 de dezembro, que nos fala sobre a importância das relações humanas. Como você se relaciona com as pessoas? Você gosta de se relacionar com as pessoas? Ou você tem andado em isolamento, pensando que ninguém merece a sua confiança e que é melhor viver sozinho do que andar com as pessoas? Provérbios fala sobre a importância disso. Ninguém é uma ilha. Veja o versículo 1. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Então, quem não gosta de andar na companhia dos outros, pensa apenas nos seus próprios interesses e rejeita todos os bons conselhos. Quando uma pessoa pensa apenas em si mesma, quando ela é egoísta, quando ela só procura as pessoas para satisfazer as suas próprias vontades, ela não cresce. Mas quando uma pessoa se dispõe a conhecer outras pessoas, a saber a respeito da história das outras pessoas, a estar na companhia dos outros, a dar e também a receber das outras pessoas, ela pode receber bons conselhos. Ela pode aprender novas coisas. Agora, a pessoa que só pensa em si, ela não quer saber de ninguém. Ela só procura as pessoas de acordo com o seu próprio interesse. Então, ela tem uma só visão da vida. E ela acaba perdendo a chance de aprender coisas novas com outras pessoas e de receber bons conselhos. Muitas pessoas não gostam de estar na companhia dos outros porque é claro que no relacionamento com os outros vão existir às vezes divergências de pensamento. E a pessoa que é egoísta, ela não quer saber da divergência. Como diz o texto, quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. Só quer saber a respeito do que é bom para ela. E ela rejeita todos os bons conselhos. Seja uma pessoa que se relaciona com outras pessoas, conheça histórias, entenda o sofrimento, as alegrias, os sonhos, os projetos das outras pessoas, porque nessa interação você pode descobrir coisas que você não sabe a seu próprio respeito. Muitas vezes, um bom amigo, uma boa amiga, pode nos ajudar a perceber coisas que nós não notamos em nós mesmos e que são talentos, habilidades que podem ajudar aos outros, mas a nós mesmos. Então, esteja aberto para os relacionamentos. O capítulo 18 de Provérbios fala que os relacionamentos trazem crescimento, trazem desenvolvimento, trazem conhecimento, trazem sabedoria. Versículo 2. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Então veja, o tolo não quer saber de aprender, conhecer coisas novas. Ele só quer saber de falar o que ele pensa. O versículo 2 ele reforça o versículo 1. Os tolos não gostam da companhia dos outros, os tolos não querem aprender, os tolos só querem encontrar um lugar
onde eles tenham voz para soltar as suas opiniões, e opiniões são coisas que não são estudadas, são achismos. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo, e a pessoa não busca crescimento, desenvolvimento, conhecimento, instrução, sabedoria. Ela vai vivendo com opiniões, e viver de opiniões não é bom. A pessoa acaba demorando demais leva uma vida inteira para aprender coisas que, pela busca da sabedoria, ela receberia mais facilmente na vida. Versículo 3. Os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Então o versículo 3 está dizendo, nos seus relacionamentos, procure ser uma pessoa agradável, uma pessoa que é boa, uma pessoa que tem o que acrescentar para as outras pessoas. Quem são os maus? Aqueles que fogem dos caminhos certos, dos caminhos da sabedoria. Aqueles que vivem negativamente, o tempo todo são pessimistas, são pessoas que são procrastinadoras, deixam tudo para depois, os preguiçosos, os que falam mal a respeito dos outros, os que desrespeitam o próximo. Veja aqui o que diz Provérbios, capítulo 3, aqui no versículo 3 e 4. Provérbios 3, no versículo 3, diz assim: não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Versículo 4. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então, Provérbios 3 fala para você não abandonar a lealdade. O que é lealdade? Ser uma pessoa leal, uma pessoa que conversa com outra pessoa, guarda segredos, uma pessoa que tem fidelidade, uma pessoa que respeita o relacionamento com as outras pessoas, honra os contratos, honra o seu casamento, honra os seus compromissos, respeita as pessoas. Se você for leal e fiel e tiver isso guardado, bem gravado no coração, você vai agradar a Deus e vai agradar aos homens. Então aqui você tem uma referência a respeito do que é ser bom. É você respeitar as pessoas, é você desejar o bem das pessoas, é você assumir um compromisso e cumprir a sua palavra, é você estar disposto a estender a mão ao próximo, é você ter boa vontade, dedicação em relação a tudo que você faz. Se você trabalha em uma empresa, você faz o seu melhor. Se você monta o seu negócio, você faz pensando com bons propósitos. Você estabelece sempre o bem no seu pensamento e com relação ao próximo. Então, se você não abandonar a lealdade e a fidelidade, você vai agradar a Deus e vai agradar aos homens, vai agradar aos seres humanos. Voltando aqui para Provérbios 18, os maus são desprezados, e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. A pessoa que não é leal, a pessoa que não é fiel, a pessoa que não honra os seus contratos, desonra o seu matrimônio, que não se comporta de forma adequada, não respeita as outras pessoas, as opiniões das outras pessoas, ela suja o seu próprio nome. Aqui em Provérbios 22, no versículo 1, fala a respeito do bom nome. Veja que o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não adianta uma pessoa ter muito dinheiro e ser conhecida, reconhecida como uma pessoa corrupta, uma pessoa infiel, uma pessoa desonesta, uma pessoa que desonra os contratos, uma pessoa que não cumpre a sua palavra. O bom nome vale mais do que muita riqueza. E quando Provérbios 22 fala sobre o bom nome também tem relação com a sua imagem, como você se porta, como você fala, como você se veste.
como você, que é mulher, faz a sua maquiagem. Existe uma importância de você cuidar da sua roupa, de como você se porta, como você, homem, também se veste. Então a questão de bom nome envolve imagem, envolve reputação, envolve credibilidade, envolve como as pessoas veem você, como elas lembram de você quando o seu nome é referido. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Se você tem estima das pessoas, você tem acesso, você consegue conversar com uma pessoa que tem bastante riqueza e consegue até que essa pessoa apoie a sua causa. Quando você tem um bom nome, quando você tem uma boa reputação, quando você tem uma boa imagem, quando aquela pessoa que é muito rica sabe que você vai usar aquele recurso para uma boa causa. Agora, se a pessoa tem a riqueza, mas ela não tem uma boa reputação, ela pode até perder recurso. Então, Provérbios 18 fala que os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Versículo 4. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. A linguagem humana é profunda como o mar. Significa que aquilo que você fala pode atingir uma pessoa no profundo do coração dela. Uma palavra, um xingamento, uma palavra que um pai fala para um filho, que um marido fala para a esposa, que a esposa fala para o marido, que um patrão fala para um colaborador, que um colega de trabalho fala para outro colega, podem ferir o coração da outra pessoa. Preste atenção e tome cuidado com as palavras, com a forma como você fala. Um xingamento pode gerar uma separação, pode gerar uma divisão que você dificilmente recupera depois. Preste atenção nas suas palavras, veja como você fala. Nós já vimos aqui em Provérbios 15, no versículo 1, a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Então nós falamos em Provérbios 15 que você precisa tomar cautela quando você fala com alguém. Se você percebe que está muito nervoso, muito nervosa, então não é tempo de você falar a respeito daquele assunto naquele momento. Diga para a outra pessoa, vamos falar a respeito disso amanhã, vamos acalmar os ânimos, vamos conversar depois. Porque a linguagem humana é profunda como o mar. Você pode falar uma palavra que machuca e fere uma pessoa pelo resto da vida. Da mesma forma como a linguagem humana é profunda como o mar e aquilo que você fala atinge a outra pessoa, de outro lado, se você prestar muita atenção no que uma pessoa está falando para você, você pode conhecer o coração dela. Como a linguagem humana é profunda como o mar, nós falamos aquilo que está no nosso coração. Jesus disse isso. Ele disse assim para os seus discípulos: a boca fala aquilo de que o coração está cheio. Então, se você quer conhecer uma pessoa, fique em silêncio e escute o que ela fala. O que ela fala é o que ela carrega no coração. Se ela não for uma pessoa dissimulada, porque tem a pessoa que é dissimulada, a pessoa que sabe disso. Então ela pode agir com dissimulação. Ela tem maldade no coração, mas ela maqueia o que ela fala. Então ela fala, eu vou dizer isso e vou dizer isso. E aquela pessoa vai achar que eu acredito nessas coisas. Então existem os dissimulados. Se a pessoa não for dissimulada, se ela não estiver usando estratégia e ela estiver falando livremente, aquilo que ela fala é o que ela tem no coração dela. Então você já identifica se uma pessoa é negativa, se uma pessoa tem palavras boas, se uma pessoa tem ou não tem relacionamento com Deus. Você percebe
pelo que a pessoa fala. Porque a pessoa fala aquilo que ela tem no coração dela. Então a linguagem humana é profunda como o mar. E saber disso, que aquilo que a pessoa fala, que ela tem no coração dela, também pode servir como escudo que nos protege. Porque se uma pessoa vem até você com xingamentos, com palavras negativas, querendo diminuir você, você pode interpretar aquela linguagem. Essa pessoa está carregada pelo mal. Então eu não vou me ofender, eu não vou me deixar abater, porque não é sobre eu ser menos, eu ser incapaz ou eu não ter condição de fazer, mas é sobre essa pessoa ser uma pessoa que no coração dela carrega o mal. Então ela vem só com palavras negativas, não só para mim, mas para qualquer outra pessoa. Então a linguagem humana, ela tem ela revela muito de quem nós somos, de quem as pessoas são e nos mostra e nos ensina a nos policiarmos em o que vamos dizer para as pessoas e como vamos receber as palavras das pessoas. A linguagem humana é profunda como o mar e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Os rios são águas que trazem vida. Onde existe um rio, existem peixes, existem vários seres vivos ali no entorno. Então as palavras dos sábios trazem vida, como os rios trazem vida. As palavras dos sábios trazem crescimento, trazem desenvolvimento, trazem informação, trazem conhecimento, trazem mudança. Então escute as palavras dos sábios porque elas vão trazer conselhos, orientações. Ande com pessoas sábias, porque você vai ter a amizade com as pessoas sábias, vai escutar os conselhos delas e vai ter saídas para a vida. Como diz aqui em Provérbios 13, no versículo 20, Provérbios 13, 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Se você anda com os sábios, você vai colhendo conselhos, orientação, informação e você vai aprendendo. Mas se você anda com os tolos, você acabará mal porque em algum momento o tolo vai dar uma opinião. Como diz aqui voltando para Provérbios 18, no versículo 2, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Aí ele vai dar uma opinião e às vezes, por um descuido, você acaba seguindo aquela opinião e acabará mal, como diz lá em Provérbios 13, no versículo 20. Versículo 5. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Deus, ele abomina a injustiça. Aquele que é culpado deve receber os resultados, as consequências daquilo que fez. Deus estabeleceu a lei da semeadura na terra. O que você planta, você colhe. Você tem liberdade de plantar o que quiser, mas tem o dever de colher o que plantou. Então não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Versículo 6. Uma pessoa que faz isso, antes de ir para o 6, o 5, se você dá razão ao culpado e você pune, não faz justiça ao inocente, você faz isso uma vez, você faz isso 2 vezes, faz isso 3 vezes, e daqui a pouco olham para você e dizem que você é uma pessoa injusta, é uma pessoa desleal, é uma pessoa incorreta, é uma pessoa que não tem julgamento correto, é uma pessoa que escolhe e decide por emoções. Esse versículo 5 aqui, ele acontece no dia a dia, naqueles patrões que privilegiam aquele empregado que não faz o serviço, mas que é legal, que vive dando risadinha,
dando tapinha nas costas, e aquele que é o preguiçoso, que fica agradando todo mundo, querendo fazer o mínimo possível e receber o máximo de vantagem. Se você apoia um colaborador desse no seu negócio e não honra aquele que realmente executa o trabalho, em pouco tempo, pode demorar um pouco, mas com certeza você vai perder o seu negócio. E tem pessoas que já perderam seu negócio por causa disso, por decidirem pela emoção e não pela inteligência, pela sabedoria, pela razão. Não é certo você dar razão ao preguiçoso, ao culpado, aquele que é preguiçoso, aquele que faz a coisa imoral, aquele que procura fazer o mínimo possível e receber o máximo de vantagem só porque dá um tapinha nas suas costas, porque é sorridente, porque é uma pessoa agradável. Essas pessoas são dissimuladas, elas procuram sempre ganhar vantagem. Se você deixa de fazer justiça ao inocente, inocente aqui é o que é puro, é o que é reto, é o que é justo, é o que pensa em fazer a coisa certa e pensa, eu vou fazer a coisa certa. Se a pessoa que está fazendo a sua parte não é recompensada com aquilo que ela merece, pela sua pureza, pela sua correção, isso não é certo. E quem faz isso, dá razão a quem é culpado e não faz justiça ao inocente, recebe o seu castigo. Pode levar um tempo, mas acaba recebendo o seu castigo. Versículo 6. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Vamos ler o 7 junto. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Então, versículos 6 e 7, eles trazem uma ideia. O tolo, quando ele começa a falar, ele entra em contenda, ele cria confusão, ele cria discussão. Porque como tolo, aqui no versículo 2, ele não se interessa em aprender, mas ele só quer dar as suas opiniões, ele não dá importância se ele está errado ou se ele não está errado. Ele não aceita quando ele está errado, ele não aceita a correção. Ele só quer dar a opinião dele, ele quer prevalecer. Ele não busca a razão, a inteligência, a sabedoria. Então, quando o tolo começa uma conversa, ele quer vencer a conversa, ele quer que as pessoas deem razão a ele. Se as pessoas não dão razão e começam a mostrar que ele está errado, que ela está errada, apresentando argumentos, usando a sabedoria, ele começa uma discussão. O que ele está pedindo é uma surra. Não significa que você deve dar uma surra na pessoa, mas significa que o que ele está pedindo é um castigo. Que ele está querendo criar uma confusão. Versículo 7. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, ele causa a própria ruína, a própria desgraça, porque em todo lugar em que ele vai, ele quer dar a sua opinião, ele não está interessado em aprender, ele não quer ter sabedoria, não quer ouvir as pessoas, pois ele acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Ele fala aquilo que ele carrega no coração dele, que são só tolices, só achismos, só opiniões, e ele não está interessado em aprender, porque, voltando para o versículo 1, ele só gosta de estar na companhia dos outros quando é para o interesse dele. Ele não gosta de estar na companhia dos outros, ele só está interessado em si mesmo. Ele rejeita os bons conselhos. Então, o versículo 6 e o 7 são um convite para que aprendamos a ter interesse pela sabedoria, pela instrução, pelo conhecimento, para falarmos a respeito dos assuntos só quando sabemos o que estamos falando. Tem muitas pessoas que ficam dando opinião sobre tudo e não buscam primeiro ter informação. E sem informação,
você fala bobagens, fala tolices, cria guerras, contendas que poderiam ser evitadas com o conhecimento. Versículo 8. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. O versículo 8 está dizendo, fofoca é tão delicioso. As pessoas gostam, como gostamos de saboreá-los. Ou seja, como é uma tentação você ficar ouvindo fofocas. Mas fuja das fofocas. O Salmo 15 fala sobre isso. Aqui no Salmo 15 fala a respeito de fofoca. Veja o Salmo 15. Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Quem pode morar no céu? A ideia do Salmo 15 é essa. Versículo 2. Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e verdadeiro no que diz. Versículo 3. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Versículo 4. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Temer ao Senhor é aqueles que colocam Deus em primeiro lugar com extremo respeito e absoluto respeito. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Então veja, a pessoa que vai morar no céu, que pode morar com Deus, é aquele que cumpre o que promete, mesmo com prejuízo próprio. 5. Empresta e não cobra juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Então aqui o Salmo 15 fala sobre isso. Voltando aqui para Provérbios 18. Versículo 8. Fuja de falar mal a respeito dos outros. Versículo 9. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Então, aquele que não executa o seu trabalho é amigo do desperdiçador. Aquele que o versículo 9 está dizendo que se você vai buscar alguém como colaborador, procure alguém que é dedicado. Procure alguém que realiza o trabalho com excelência, porque se você aceita aquele que é mediano, você vai ter prejuízo. O trabalhador que é mediano, que é relaxado, ele traz desperdício. Um exemplo prático aqui, muitas pessoas reclamam das pessoas que fazem a limpeza na sua casa. Tem algumas pessoas que usam muito material de limpeza. Acabam até manchando alguns móveis, manchando algumas roupas, pelo excesso que colocam dos produtos de limpeza. Isso é um exemplo que acontece muito. Também tem aqueles que reclamam dos que trabalham nas obras, que muitas vezes para levantar uma parede não precisa de tanta areia, não precisa daquela quantidade toda, e alguns profissionais que não têm experiência, não buscam aperfeiçoamento, acabam gastando mais do que o material necessário. Aqueles que colocam pisos, azulejos, porcelanatos, muitas vezes por erros nos cálculos, acabam trazendo mais gastos. Por isso é bom fazer um bom planejamento. Versículo 10. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Versículo 10. O nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Então, o nome do Senhor significa o nome de Deus. Confiar no Senhor. Quando ele fala que o nome do Senhor é como uma torre forte, ele está dizendo aquele que confia em Deus, em primeiro lugar, tem uma torre forte, onde pode se apoiar.
para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Quando você confia em Deus, você está em segurança. Voltando aqui no 9, não estou criticando nenhuma pessoa que trabalha com essas coisas que eu mencionei. São apenas alguns exemplos que nós ouvimos muitas reclamações de várias pessoas quando contratam pessoas para fazer a organização das suas casas, pessoas para fazer reformas, pessoas para fazer organizações. Em todo trabalho que é relaxado, vai existir desperdício. Então, em todas as áreas, você encontra alguém que desperdiça em alguma coisa. Versículo 11. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Então aqui o versículo 11 está dizendo que o rico ele acredita que com seu dinheiro, com a sua riqueza, ele consegue contratar câmeras, segurança, cerca elétrica, e ele acredita que ele está seguro. Mas o Salmo 127, esse versículo aqui está aqui para dizer o seguinte: não confie que a sua riqueza, para aqueles que são muito ricos, é suficiente para proteger você. Tem uma coisa que riqueza nenhuma pode pagar, que é a salvação da sua alma. A pessoa pode estar cercada por câmeras, segurança, vigilância, mas na hora da morte, só Cristo traz salvação. E na hora em que cai a energia elétrica, a cerca elétrica pode deixar de funcionar. Pessoas muito bem preparadas e qualificadas que conhecem todos os sistemas de segurança, que sabem romper códigos, podem burlar, quebrar os sistemas de segurança. Então, quantos bancos com todos os seus sistemas de segurança já foram assaltados? Aqui no Salmo 127, nós lemos: se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Então veja que o Salmo 127 traz essa ideia de que é o Senhor Deus que traz a verdadeira segurança, a verdadeira proteção. O rico, ele pode pensar na imaginação dele que ele está seguro. Mas é Deus que realmente protege da segurança. Voltando aqui então para Provérbios 18, no versículo 11, o que nós aprendemos com isso é que é muito melhor, quando uma pessoa é muito rica, que ela saiba tratar bem as pessoas. Veja que se um rico distrata um segurança, trata mal as pessoas, ele pode criar tanto ódio, raiva, ressentimento, mágoa em várias pessoas, a ponto de as próprias pessoas ao redor dessa pessoa que é muito rica quererem a morte dela. Quando você distrata muito as pessoas, as próprias pessoas dizem: essa pessoa não vale nada. Então o rico pensa que a sua riqueza, que o seu dinheiro pode protegê-lo como se fossem muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Mas muitas vezes, quando você tem bons relacionamentos, quando você trata bem as pessoas, quando você respeita as pessoas, as próprias pessoas querem proteger você, querem guardar você, querem o seu bem. Versículo 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. A pessoa orgulhosa trata as outras com desprezo, pensa que só a opinião dela é melhor, nunca está disposta a reconhecer os seus erros. Então ela está a caminho da desgraça, ela está a caminho de perder as amizades, de perder os relacionamentos. Pessoas orgulhosas perdem o seu casamento, perdem contratos, perdem
negociações, perdem oportunidades em razão do seu orgulho. Mas a pessoa que é humilde, que trata bem as outras, que respeita as pessoas, ela é respeitada. Versículo 13. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Então escute. Versículo 14. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Nós já lemos sobre isso, que em Provérbios 15, no versículo 13, a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Nós comentamos que quando você decide pela alegria, o seu rosto fica mais bonito e você ativa um estado mental que traz crescimento, que traz força para você vencer os desafios. Nós comentamos, quando meditamos aqui nesse versículo, que a neurociência já tem pesquisas que mostram que quando uma pessoa está triste, mas ela vai no espelho, ela olha, coloca um sorriso, o cérebro reage. Ele começa a produzir uma química que faz a pessoa ganhar força e alegria. Então, você pode tomar a decisão de dizer: eu vou olhar pelo lado positivo e não vou me deixar abater. No versículo 15, ele fala: todos os dias são difíceis para os que estão aflitos. Quem se entrega para ficar aflito, para ficar abatido, para tristeza, tem todos os seus dias difíceis. Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Então nós comentamos aqui em Provérbios 15 que é necessário combater a tristeza, é necessário, quando você percebe que está um pouco triste com alguma coisa, que você tome uma atitude dizendo: eu não vou me entregar para isso. Eu vou me voltar para a alegria, eu vou encontrar uma forma de resolver isso. Eu vou procurar pessoas, relacionamentos, amigos que possam me trazer saídas, soluções. É necessário decidir-se pela alegria. E aqui em Provérbios 18, quando ele fala aqui, nesse versículo, a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. É necessário, quando você está enfermo, quando você tem algum parente doente, que você motive, diga essas palavras. Você tem que voltar-se para a alegria. É necessário trazer ânimo para essa pessoa, porque se a pessoa desanima, o processo de cura é mais demorado. Mesmo que a pessoa venha a falecer, é muito melhor ela partir lutando pela alegria do que definhar com tristeza. Além do que, se a pessoa se entrega para a tristeza, ela pode partir quando ela nem precisaria partir naquele momento. Ela poderia ter mais algum tempo de vida. Versículo 15. Então, o versículo 14 está aqui para nos fazer pensar. Nos momentos difíceis, nós precisamos nos voltar para a alegria, para que possamos refletir a alegria para as pessoas à nossa volta. Se nos entregamos para a tristeza, nós vamos sobrecarregar as pessoas à nossa volta com tristeza também. E é necessário que tenhamos força para trazer alegria para as pessoas que estão tristes, dizendo para elas, motivando elas a seguirem em frente. Versículo 15. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Então veja, a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Versículo 16. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil.
Veja que o versículo 16 fala que um presente abre caminhos. Um presente começa um relacionamento, começa a amizade, abre a chance, a porta de realizar um contrato. Versículo 17: aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. O versículo 17 está dizendo: nunca acredite quando uma pessoa vem até você e começa a falar mal a respeito dos outros. Faça perguntas. Verifique se a pessoa realmente tem razão antes de tomar partido por um lado ou pelo outro lado. É melhor você escutar a outra parte para você ter a real informação do que aconteceu. Muitas vezes nós acreditamos na primeira pessoa que nos fala alguma coisa sobre alguém. Não acredite sem fazer perguntas. Você não gostaria que alguém mentisse a seu respeito para uma outra pessoa e você não tivesse o direito de defesa. Então o versículo 17 é: não aceite nada contra ninguém sem avaliar bem a situação. 18. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. O versículo 18 está dizendo que até as pessoas que são muito ricas, que têm muito poder, muitas vezes não conseguem resolver os seus problemas. O versículo 18 está dizendo: por mais que uma pessoa tenha muito dinheiro, tenha muito poder, tem algum momento em que ela se depara com outras pessoas que também têm dinheiro e que também têm poder. Então, até as pessoas ricas e poderosas têm problemas que não sabem como resolver e que precisam ser resolvidos no tribunal. O versículo 18 está dizendo: todo mundo tem problema. Todo mundo tem alguma questão que precisa ser resolvida com bom senso, com conversa, com diálogo e às vezes tirando a sorte. Quando ele fala aqui, tirar a sorte com os dados sagrados, significa ter que fazer um acordo. Versículo 19. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Então, aquilo que nós falamos aqui no versículo 4. A linguagem humana é profunda como o mar. Aquilo que você fala para alguém pode ferir a pessoa no fundo do coração dela. Então aqui o versículo 19, é muito difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido. Se você diz uma palavra, aquela palavra pode atingir o coração do seu amigo. E vai ser mais difícil você ganhar a amizade dele do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. É por isso que o versículo 6 e 7 fala que o tolo, quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Ele está pedindo problema, ele está pedindo confusão. Quando o versículo 7, quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Versículo 20. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Então, nos seus relacionamentos, preste atenção no que você fala. Versículo 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Veja que esses dois versículos confirmam toda essa ideia do tratar as pessoas com respeito. Porque você tem que aguentar tudo o que você disse. Você pode salvar uma pessoa com o que você diz. Então aqui, nós falamos aqui no versículo 14, a vontade de viver mantém a vida de um doente. Mas se ele desanima, não existe mais esperança. Tenha boas palavras para fortalecer o doente. Diga boas palavras a seu próprio respeito quando você mesma estiver doente. Se você está doente,
Diga, eu vou prosseguir até o dia que Deus quiser. Diga, Deus está comigo, é Deus que sabe a hora que eu vou. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar para ter vida. Então, você tem que dizer boas palavras para você mesmo, para você mesma, e você tem que ter boas palavras para dizer para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus familiares. Você terá de aguentar o 20, você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. Se você disser palavras negativas, palavras ruins para você mesmo, para você mesma, é você que vai ficar desanimado, é você que vai ficar desanimada, é você que vai se abater. Versículo 21, o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Essa vida pode ser a sua própria vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. 22. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O versículo 22 fala de esposa, mas é quem acha uma pessoa com quem se casar. A mulher que acha um marido encontrou a felicidade. O homem que encontra uma esposa encontrou a felicidade. O versículo 22 está dizendo que encontrar uma pessoa com quem você pode dividir a sua vida, compartilhar o seu relacionamento, compartilhar as suas dores, isso traz felicidade e isso é uma bênção do Senhor. Agora esse versículo traz questionamentos. Como encontrar uma esposa? O capítulo 31 de Provérbios traz uma lista de qualidades de uma mulher virtuosa. Então traz ali um ideal de uma esposa. Se você está solteiro, leu esse versículo aqui comigo, está procurando uma esposa, leia Provérbios capítulo 31, que lá tem uma lista sobre uma mulher ideal, uma mulher que a Bíblia, toma em consideração. Você é uma solteira, está procurando um esposo, leia 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5, na parte final. Eu não vou ler aqui, porque o propósito é meditar em Provérbios 18. Mas aqui, esses textos que eu referi, 1 Timóteo capítulo 3, Paulo começa a falar a respeito das qualidades de um bispo. Então, você que está solteira, não é que você vai procurar um bispo, um pastor, mas ali, 1 Timóteo capítulo 3, Paulo descreve as qualidades de uma pessoa que tem comprometimento com Deus. Então, mesmo que você não queira casar-se com um pastor, mas ali tem as características de um homem que tem compromisso com Deus. E 1 Pedro capítulo 3 fala tanto de maridos e esposas. Pedro, na primeira carta, no capítulo 3, começa a falar sobre o casamento. Então, 1 Pedro capítulo 3 tem conselhos para os maridos e para as esposas. E Efésios, no capítulo 5, ali pelo versículo 20 a seguir, Paulo fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo deu a vida pela igreja. Cristo foi dedicado. Ele fez tudo para que a igreja recebesse salvação. Então o texto fala que o marido deve ser como Cristo como ele cuida da igreja. Então o marido deve fazer de tudo para que o relacionamento realmente funcione, para que ele dê certo. Então são textos que falam a respeito de marido e mulher. E o versículo 23, o pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Então o versículo 23 fala que o pobre não é bem recebido nos lugares em que ele vai e as pessoas, ele pede licença para falar. Agora o rico, na sua arrogância, na sua soberba, responde com grosseria. O que o versículo 23 nos traz aqui de reflexão? Você que está pobre, procure sabedoria, procure instrução, procure crescimento, desenvolvimento.
Você será bem recebido, tendo informação, conhecimento, sabedoria, prudência, entendimento. Tudo aquilo que nós lemos em Provérbios capítulo 9, que fala que a sabedoria está numa alta montanha, convidando a todos os tolos, dizendo: venham para cá, comam da minha comida e bebam do meu vinho. O vinho da sabedoria significa da alegria. Vocês vão ter alegria se vocês tiverem sabedoria. Com sabedoria, a pessoa consegue a prosperidade. Com a sabedoria, ela cresce e ela vai ser ouvida. Porque, veja, o pobre pede licença para falar, por quê? Sem sabedoria, sem informação, sem conhecimento, sem instrução, ele não tem caminhos para prosperar. Ele não tem o que dizer. Então o pobre vai ficar o tempo todo pedindo licença para falar, mas se ele tiver sabedoria, conhecimento e instrução, ele será ouvido. Porque veja que nós lemos aqui hoje em Provérbios 18, aqui no versículo 4, a segunda parte. As palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Então, versículo 4, a linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Então, o versículo 23 está aqui para dizer: busque instrução, conhecimento, informação, sabedoria. E você terá saídas para a vida, terá sabedoria, que vai levar à prosperidade, e você não vai mais ter que ficar pedindo licença para falar, as pessoas vão ouvir você, se você for atrás da sabedoria. E a segunda parte é: mas o rico responde com grosseria. Nunca seja estúpido e grosseiro, pensando que já sabe tudo, respondendo aos outros que tem menos, como se fosse mais do que elas. Porque muitas vezes uma pessoa que tem um pouco mais do que a outra acha-se no direito de responder com grosseria, com estupidez, com desrespeito. Nunca alguém é sábio quando age dessa forma. Nós lemos aqui hoje sobre a questão dos orgulhosos, aqui o versículo 12. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. A ideia de Provérbios 18 é sobre os relacionamentos. Então, por mais que você esteja em uma condição melhor do que as pessoas que estão à sua volta, sempre tenha humildade, porque as pessoas orgulhosas estão a caminho da desgraça, como diz o versículo 12. Mas a humilde é respeitada. Por mais que uma pessoa seja muito rica, por mais que uma pessoa tenha muito conhecimento, nós sempre temos as nossas fraquezas. Se respondemos aos outros com grosseria, com arrogância, com prepotência, vai chegar o momento da nossa fraqueza, daquilo que nós não sabemos, daquilo que nós precisamos de ajuda. E como seremos tratados se desrespeitamos os outros e tratamos os outros com grosseria, nos apoiando numa condição melhor ou numa informação que nós temos a mais do que alguma pessoa hoje. Amanhã podemos precisar das pessoas. Então a questão é sobre respeitar e sobre respeitar para ser respeitado. É aquilo que nós lemos em Provérbios 3. Se você for leal e fiel. Tem uma outra versão que fala assim: se você for benigno e fiel. Se você sempre fizer o bem e for leal, fiel em relação ao que você promete, ao que você fala com as pessoas, você agradará tanto a Deus como aos homens. É o que nós lemos lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 3 e 4. Não abandone a lealdade e a fidelidade, grave-as bem no teu coração. Porque se você fizer isso, você agradará tanto a Deus como aos homens. Tem uma outra versão que diz assim: guarde bem a benignidade
e a fidelidade, e você agradará a Deus e aos homens. E o versículo 24. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Então, o versículo 24 ele está dizendo, você vai procurar ser amigo das pessoas, mas algumas amizades não vão durar nada, mas se você encontrar um verdadeiro amigo, ele vai ser mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, em resumo, fala a respeito da importância dos relacionamentos. E o relacionamento mais importante de todos é o relacionamento que você tem com Deus. Aqui em Provérbios, no capítulo 18, veja que o versículo 10 fala que o nome do Senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Você tem o nome do Senhor como a sua torre forte? Você já tem um relacionamento com o Senhor, um relacionamento com Deus? Porque nós lemos aqui Provérbios 18, aqui falando sobre os relacionamentos com as pessoas. Mas o primeiro relacionamento e o mais importante é o relacionamento com Deus. É você ter o nome do Senhor como a sua torre forte. Porque é para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Veja que o versículo 11 fala que o rico ele só pensa que a sua riqueza o protege, como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. Mas como nós lemos lá no Salmo 127, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o nome do Senhor que é uma torre forte, como nós dissemos, e no dia da morte do rico. Quem é que salva da morte eterna? Somente o nome do Senhor. Ele traz torre forte, segurança nessa vida e ele garante a salvação da sua alma. Como você faz para ter a salvação da sua alma? Você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque Deus amou toda a humanidade, viu que todos estávamos mergulhados no pecado e enviou Jesus para que morresse na cruz sendo justo, não tendo pecados. E ele fazendo isso, ele deixou a esperança para que todo aquele que aceitar a Jesus significa que você reconhece que tem pecados e que você aceita que ele morreu por você para perdoar os seus pecados e por isso você se torna filho de Deus, se torna filha de Deus. Então, quando você aceita Jesus, você recebe a salvação dos seus pecados, você é justificado dos seus pecados. Você se torna filho, se torna filha de Deus, recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você, mostrando para você o caminho correto até a sua morte. E depois da sua morte você recebe a vida eterna com Deus. Se você ainda não aceitou a Jesus, agora é a oportunidade. Faça uma oração comigo aqui. Repita essas palavras, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa terra até o fim, e escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Fazendo essa oração, você creu. No nome de Jesus, você creu que Jesus morreu no seu lugar para te dar perdão dos pecados e salvação deles. Agora você recebeu a qualidade, a condição de filho, de filha de Deus. Você recebeu o Espírito Santo, porque você pediu isso agora. O Espírito Santo fala conosco, colocando um aperto no coração quando estamos no caminho errado. E ele fala, quando você está orando, falando com Deus, colocando as suas questões com Ele, pequenas frases, como por exemplo, não vá por aqui, faça isso, escute aquela pessoa, lembre daquele texto da Bíblia. Comece a ler a Bíblia e comece a colocar todas as suas questões diante de Deus. Nós meditamos aqui em Provérbios 16, no versículo 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então fale com Deus
Tenha Deus como a sua torre forte, como diz aqui o versículo 10. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. E procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus. Jesus está vivo à direita de Deus, intercedendo por todos os que clamam a Ele. Você não precisa orar a nenhum anjo, santo nem imagem. O Salmo 115 fala que as imagens são obras das mãos dos homens. Têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam, pés que não andam. E todos aqueles que os adoram, que os buscam, serão como eles. Em outras palavras, as orações para as imagens, santos e anjos não trazem resultado algum. Mas quando você ora para Jesus, Ele intercede por nós diretamente ao Pai e você receberá respostas. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Cuide dos seus relacionamentos, primeiramente do seu relacionamento com Deus. Leia a Bíblia. Procure sabedoria, conhecer a respeito das coisas de Deus. Você conhece as coisas de Deus lendo a Bíblia, participando dos cultos e ouvindo pregações, mensagens a respeito da vontade de Deus. E você também ouve a voz de Deus orando, dedicando tempo conversando com Ele. Orar é ter uma conversa sincera e aberta com Deus. Feche a porta do seu quarto, fale com Ele no seu pensamento quando você estiver dirigindo, no seu trabalho, nas suas negociações, no seu relacionamento conjugal, na educação dos seus filhos. Peça a Deus, me dá inspiração, entendimento, sabedoria, prudência, para que eu possa tomar as decisões certas. Deus vai estar com você, dando a direcionamento. Escute a palavra de Deus para que você aprofunde o seu relacionamento com Ele para conhecê-lo mais. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém, amém.